Tá aí, glória a Deus. Os demais já costumam vir, né? Cleitão está conosco aí também, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, meus amados, vamos a algumas informações importantes em relação a o que a nossa igreja viverá nos próximos dias. Deixa eu começar com uma notícia muito boa para você, tenho certeza que vai alegrar seu coração. Nós receberemos mais um membro na Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Glória a Deus. É um membro solteiro. Um jovem solteiro formado no Cavando Fontes. Olha só, a gente vai falando, já vai dando o currículo do rapaz, né? Então quero informar a todos que na próxima semana, terça-feira que vem, nós teremos mais um obreiro em nosso meio, que vai nos ajudar aí no dia a dia da igreja. Ele, assim como o Adriel, era um colega do Adriel, lá em Recife, ele estará conosco aqui trabalhando na igreja. Ele sai de Recife para cá, em Indaiatuba, trabalhará conosco, nos ajudará no dia a dia aí da obra, ok? Ele é um missionário, assim como o Adriel. O Adriel foi enviado para o Chile, e Deus então nos deu a graça de poder trazer uma pessoa, o nome dele é Luciano, ok? Então quero mencionar para você que na terça-feira que vem a igreja estará recebendo mais um obreiro que vai auxiliar aí, vai ser um pastor auxiliar juntamente ao ministério daquilo que Deus tem nos dado, ok? Então isso terça-feira que vem. Deixa eu falar uma informação importante para você, por gentileza, se você puder colocar sua atenção em mim aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Então, amados, veja só, amém, amém, aleluia. As crianças podem falar, criança é tranquilo, os adultos prestem atenção em mim, por gentileza. Essa escada aqui não tá à toa aqui, essa escada ela foi importante hoje, na última avaliação que uma empresa, você pode acessar para nós, por gentileza, Adriano, e projetar para nós um site que eu vou mencionar para você, chama-se nós, como igreja, estamos avançando mais uma etapa extremamente importante, tão sonhada, tão desejada, que é a substituição desse forro que você está vendo aqui. E aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E essa empresa, ela é uma empresa especializada em acústica de igreja. Eles trabalham com som, iluminação, mas o forte deles é acústica. É uma obra de engenharia, uma equipe altamente qualificada, que já tem um know-how aí, uma expertise muito grande, com igrejas dos mais variados tamanhos. Estou mostrando para vocês um pouco de algumas realidades daquilo que eles estão acostumados a fazer. Então, essa realidade aqui que vocês estão vendo, nas próximas 3 semanas, isso tudo aqui vai ser diferente. Nós teremos a melhor tecnologia possível para uma igreja na nossa geração, aqui no Brasil, né? Nós teremos aqui na parte de cima, em termos de proteção acústica, a igreja vai de fato receber um tratamento acústico em todo o seu forro e também na parte do altar. Então nós vamos ter um tratamento acústico muito bem feito, de primeira linha. Aí tem um pouco das imagens daquilo que eles estão acostumados a fazer. Então vai entrar um material chamado Neofix, que vai cobrir todo o nosso altar aqui, apenas não levando em consideração hoje aonde é a projeção. E todo o teto, vamos assim dizer, vai sofrer 3 alterações bem significativas. Uma, vai receber um jateamento em toda a estrutura metálica que cobre esse salão, que não é visível aos seus olhos agora, está acima desse forro. Esse salão aqui, ele é como se fosse um ginásio, dá para imaginar um ginásio, né? Então nós temos uma estrutura assim, semicircular, vamos assim dizer, ok? Uma curva, que ela é a parte de cima. Essa estrutura toda vai receber um tratamento acústico de jateamento, numa primeira etapa. E depois nós teremos 60 milímetros de espessura
De 45 milímetros vai ser feita uma manta acústica que vai na parte de cima, também não visível. E a parte visível, mais bela, a parte estética, né? Ela é apenas de 15 milímetros, mas ela é o que há em termos de acústica atual. É uma placa que compõe lã de vidro por dentro, então ela vai ficar completamente protegida, a parte que hoje ela joga toda para cima. Então isso tudo vai ser alterado, graças a Deus. É um sonho nosso, aí dá para ter um pouco da ideia. Segura um pouco nessa foto aí que dá para ter um pouco da ideia, ó. Nas próximas semanas você está tendo o privilégio de ver o que vai ficar a igreja. Então esse sistema de iluminação atual, ele vai sofrer uma alteração. Não vai ser mais essas calhas com lâmpadas fluorescentes como são hoje. Elas vão ser spots em LED. Então isso também reduz em custo. Quem conhece faz assim. É extraordinário, irmão. Tá achando que é o ano do quê? É o ano do extraordinário, rapaz. Então é extraordinário. A coisa aqui não é excelente não, é extraordinário. Excelente foi ano passado, extraordinário esse ano. Então isso tudo vai ser alterado. É uma obra que vai levar em torno de 3 semanas, ok? É uma obra de início, meio e fim já programado, tá bom? E a igreja vai sofrer uma alteração dramática em termos de som ao final dessa obra. Mas durante essa obra, nós vamos ter que conviver com a reforma. O que isso significa na prática? Significa que na terça-feira que vem é impraticável nós termos Tadel. Então eu quero aproveitar para mencionar que você vai receber o estúdio célula via WhatsApp, mas é impraticável nós fazermos um Tadel aqui na igreja. Lá embaixo vai ficar muito sufocante, tendo em vista o número de pessoas que nós temos, e aqui em cima é impraticável, porque a igreja vai estar absurdamente transformada. Vai virar um canteiro de obras aqui, com andaimes, com estruturas por tudo que é lado, aonde eles vão passar, e vai sair todo esse teto. Então você pode imaginar que quando tirar isso aqui, já cai muita sujeira. O jateamento, ele gruda no teto, mas também cai na hora que você está aplicando. Então isso aqui vai virar lonas e mais lonas. A gente vai envelopar muito do que nós temos hoje. Tudo que nós temos aqui vai ser retirado para que eles possam fazer esse trabalho. Ou seja, terça-feira é impraticável, nós temos uma reunião. Nós vamos nos programar para termos, sim, eles sabem disso e trabalham com essa nossa programação de igreja, para nós termos o nosso culto, não nesse próximo domingo, no outro, mas ainda assim, você já deve imaginar, né, vai ser aquele formato, bota para os lados, as estruturas de andaime, então, daquele jeito. Obviamente é um processo que nós vamos precisar aguentar com vistas à melhoria, né? A gente levanta uma placa e fala assim, estamos em obra para melhor servi-los e está tudo resolvido, ok? Então a primeira semana é mais dramática, já vai ter sido jateado o teto, a acústica ela já dá uma melhorada, mas não vai ter o forro, então você já deve imaginar a alteração do que é hoje. Não vai alterar drasticamente, porque esse forro ele é só estético, ele não é nada acústico, esse que nós temos hoje. Ele é um PVC, e PVC não é acústico, então nós não vamos ter uma enorme variação, porque já vai ter um isolamento do jateamento feito, mas a reverberação do som vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, tendo em vista que não vai ter essa primeira camada. Hoje o som bate e volta e propaga um pouco para cima, porque ele não é um acústico que segura, ele passa muito, mas ele está batendo e voltando, e você tem essa informação atual aqui, né? Isso aqui que você está acostumado a ouvir vai ser completamente alterado. Essa reverberação de som que tem hoje, ela não é só fruto do trabalho técnico de som, mas ela é em função do não tratamento acústico que nós temos. Então tem eco, tem reverberação, tem tudo isso, né? O eco seria propagação, mas a reverberação é essa continuidade. Para cada palavra que eu estou falando, ela se propaga e não define muito bem, né? Você vai perceber isso com o passar dos dias. Eu não estou com um videozinho agora, senão eu poderia mostrar para vocês a grande diferença que tem no antes e um depois, sonoramente, numa igreja tratada acusticamente. Mas você pode confiar em mim que é um trabalho que vai mudar drasticamente a nossa realidade acústica na igreja. Essa é uma etapa daquilo que nós queremos fazer. Tem mais coisas por vir, afinal de contas o ano 2018 é extraordinário, e nós não vamos fazer tudo extraordinário só até abril, né? Então tem ainda maio, junho, julho, agosto, tem muito extraordinário para viver até dezembro, né? Então isso é só o começo na visão da MDA. Mas essa vai ser uma grande
obra que nós sonhávamos, estávamos preparando financeiramente para isso acontecer, e pela graça de Deus, ela vai acontecer. Então, semana que vem já começa, terão profissionais aqui, trabalhando na igreja manhã, tarde e noite. Eles vão ocupar aqui as instalações da igreja, inclusive no período noturno. Então isso torna impraticável a nossa reunião de terça-feira, ok? Então só dou um pouco do vislumbre daquilo que vai acontecer para que você possa se alegrar. Nós estamos alegres com isso. Deus tem nos permitido investir na vida de missões, missionários, na vida de pessoas, em outros ministérios, e também tem nos dado graça de nós podermos investir na qualidade da estrutura que Ele nos deu. Obviamente, o nosso coração não está nessa estrutura, obviamente, mas nós sabemos que se você não ouvir bem a palavra do Senhor, a fé não tem como vir senão por meio do ouvir. Então, se você não tiver um trabalho, de fato, a que essa estrutura ajude você a receber aquilo que Deus está dando, com certeza compromete. Nós queremos, em nome de Jesus, que essa igreja possa ter uma repaginada, ela possa ter um upgrade assim muito, muito bom, né? No ano passado nós fizemos a fachada nova, você pôde perceber, e agora estamos indo para outras etapas, ok? Você está alegre com isso? Glória a Deus, aleluia. Espero que todos possam estar alegres com isso, em nome de Jesus. Afinal de contas, isso é uma demonstração da bênção de Deus no nosso meio. Deus tem falado, desde o ano passado, Deus já tem falado de uma prosperidade no nosso meio. E essa prosperidade é fruto da sua prosperidade, ela é o resultado daquilo que Deus tem feito na sua vida. E se nós podemos nos programar financeiramente e honrar os nossos compromissos, como temos honrado todos, e inclusive avançar para compromissos muito mais caros como esse, é um sinal claro de que você tem prosperado. Esse ministério, ele é um reflexo da sua prosperidade. E essa prosperidade se expressa por meio de duas realidades que você determina: dízimo e oferta. É sempre importante mencionar isso. Essa igreja, ela é a sua cara. Se ela é ruim tanto quanto o seu dízimo e a sua oferta. Se ela é boa, ela é tão boa quanto o seu dízimo e a sua oferta. Se ela é extraordinária, ela é tão extraordinária quanto o seu dízimo e a sua oferta. Sua bate em mim também, porque eu também sou dizimista, também sou ofertante. Nós, por sermos pastores, não nos privamos de fazer isso, porque não somos apenas pastores, mas também somos membros desse ministério, dessa igreja, e aquilo que vale para você, primeiramente vale para mim, senão eu não tenho autoridade para poder ministrar a sua vida. Então, isso nós pedimos e vivenciamos isso primeiramente conosco, nos nossos discípulos. Nós sempre estamos atentos em relação a essa realidade na vida deles, e pela graça de Deus, eles são homens e mulheres fiéis ao Senhor, assim como os nossos líderes de célula, assim como os nossos anfitriões, graças a Deus, e a maioria dos nossos irmãos. Existem alguns ainda que ainda estão recebendo revelação em relação a isso, mas acreditamos que em nome de Jesus, cada dia mais e mais, entenderemos todos a importância de nós estarmos comprometidos de fato com essa igreja. Eu entendo que membro de uma igreja local não é apenas aquele que frequenta, porque se você frequenta e você não paga a conta, então você é um visitante, né? Na sua casa quem vai não paga a conta, certo? Você não faz as pessoas que vão na sua casa pagar a conta. Por quê? Porque ele é um visitante. Visitante não paga a conta. Quem que paga a conta dentro de uma casa? Aqueles que moram na casa, certo? Então, normalmente essa lógica também serve para uma estrutura como essa. Se você é membro dessa igreja e não paga a conta, no coração do seu pastor você é um mero visitante. Eu o tenho como um visitante. Agora, se você é um membro dessa igreja e paga a conta dessa igreja, você de fato é um membro de verdade. Porque membro não é apenas alguém que frequenta muitas vezes, é alguém que está assumindo o ônus e o bônus de tudo o que acontece, ok? Nós pagamos as contas e desfrutamos os benefícios na mesma proporção, ok? Essa é a realidade. Obviamente que a determinação de dízimo e oferta é o Senhor quem dá, tanto em dízimo em relação aos 10%, que está estabelecido para todos, quanto em oferta aquilo que Deus estabelece no nosso coração, e cabe a nós obedecer aquilo que Deus fala. Então eu menciono isso de forma bem clara aqui, porque nós estamos aqui entre líderes. Você faz parte da nata do leite, né? Você faz parte da gordura do leite.
você faz parte da nata daqueles que aqui congregam, você ouve informações que os que vêm no culto não ouvem, e diante disso, por isso que eu informo isso, não entro em tanto detalhamento assim num culto de celebração, até porque não tem sentido o visitante saber disso, né? Visitante você só chama para ver quando está resultado feito, né? Aí você vai, vem aqui conhecer minha casa, aí você mostra o teto, aí eu troquei o teto, aí o visitante, nossa, que teto lindo. Aí você trocou a iluminação da casa, nossa, que iluminação legal, mas você não fala para ele quanto custa, o que importa, a importância do comprometimento financeiro, você não fala com o visitante. Com o visitante você só mostra o resultado, ok? Essa é a lógica. Então, no meu coração, eu quero honrar e dizer que se nós temos crescido em cada situação de avanço da estrutura dessa igreja, e em cada situação de avanço missionário que essa igreja vivencia, preste atenção nisso, isso é importante. Nós sustentamos Everton, Samara e Recife. Adriel, nossa oferta, colabora na manutenção do Adriel em Santiago do Chile. E nós sustentamos a igreja de Campinas através do pastorzinho. E nós também estaremos tendo parte do sustento, uma parte do sustento, não todo, mas uma parte do sustento desse missionário que semana que vem chega para nos ajudar aqui na obra da igreja local. Então você pode perceber o tanto de coisa que nós estamos engajados, de modo que seu coração fique tranquilo que nós não pegamos dinheiro e jogamos em estrutura simplesmente. O nosso foco principal é missões. Mas como todo aquele que investe em missões prospera, então nós estamos colhendo a obediência a um Deus que já prometeu que quando nós investimos naquilo que é principal para Ele, naquilo que é primordial para Ele, Ele se encarrega de trazer todo o recurso necessário que nós temos usufruído aqui. Amém? Então essa igreja prospera na mesma medida que ela é generosa. E se eu falo para você ser generoso, essa igreja precisa ser generosa. E é por isso que nós temos esticado por fé a nossa generosidade. Para você ter uma noção, nós, há pouco tempo atrás, não abençoávamos financeiramente a vida do Zinho. Nós fazíamos uma contribuição esporádica para o Adriel. Nós não tínhamos Everton Samar no Recife. Nós não tínhamos um missionário a mais nessa história. Só para você ter um pouco de perspectiva. Nós assumimos isso por meio do quê? Fé. Mas vocês estão conseguindo pagar? Totalmente. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos avançando, queridos. Glória a Deus por isso. Quero também mencionar para você que nesse exato momento nós temos 92 pessoas na conferência internacional. Aleluia. Falta pouquinho para bater a nossa meta de 100. Tinha 91, mas a Suzy acabou de se inscrever, então temos agora 92. A 90ª, olha, isso aí já bateu já faz um tempo, tá? Essa informação aí é bonita de ver, mas eu quero dizer que nós agora estamos investindo nessa informação, está quase em 600 já. Essa informação geral, que nós vamos atualizando para as pessoas saberem. Mas esse mais, pode considerar. A última olhada que eu dei ontem, tinham 576. Mas hoje já foram feitas mais algumas, deve estar em torno de umas 584 ou 585 inscrições já realizadas até esse presente momento. E nós só começamos esse processo, nem um mês na verdade, está dando um mês agora que nós de fato efetivamos esse trabalho. Eu quero dizer que dessas 580 e poucas, 92 somos nossas aqui. Isso é maravilhoso, glória a Deus, isso é bênção pura. Glória a Deus pela sua lealdade e fidelidade. Nossa oração, nosso trabalho é que essa conferência seja marcante, seja profunda, seja poderosa, e que esse investimento que você está fazendo na sua vida, você possa colher em proporções volumosas, em proporções gigantescas na sua vida. Que você possa receber muito do Espírito Santo lá. 3 homens poderosos em Deus: pastor Luciano Subirá, pastor Luiz Scheid e pastor Ibiúber. Homens que já têm uma vasta experiência na liderança de igrejas, em avivamento de fato, homens que têm tocado essa nação, pela graça de Deus, que nos dão o privilégio de juntos estarem numa mesma conferência. Então vale a pena esse investimento. Quero incentivar você, talvez ainda não tenha feito sua inscrição, que você possa se programar, parcele essa conta. Nós estamos fazendo carnês, aqui ó, tem um exemplo aqui, peguei do Rogerinho, que eu fiz um erro no valor, vou refazer para ele, mas esse esse carnê aqui ó, ajuda você, todo mês você destaca aqui e faz o depósito aqui para a gente,
nas salvas, na hora do culto, e nós vamos controlando para você, ajudando você a entender como que está o seu valor de pagamento, tá bom? Então quero motivar você a participar da conferência. Eu creio muito que é possível esse 100. Há um tempo atrás, quando nós falávamos ali na sala de 100 inscritos, meu Deus do céu, 100 inscritos? Você tem certeza? 100 inscritos? Por quê? Porque eu já falei e repito, essa igreja estava acostumada a colocar 50 pessoas, 55 pessoas em eventos pagos, dessa proporção. E nós já estamos com 92 pessoas. Então ela já bateu o recorde disparado. Mas como eu tenho uma fé meio extraordinária, eu não queria apenas bater a meta de 55 que nós já estamos acostumados, eu queria dobrar essa meta, pelo menos. Então entramos em 100 para poder calibrar. Em nome de Jesus eu creio que pode até passar isso. Alguns irmãos que eu sei que podem participar, já participaram de outras vezes, ainda não fizeram a inscrição. Quero motivar e incentivar você a participar. Vai ser muito bênção, vai ser com certeza grandemente, você vai ser muito abençoado nesses dias. Deixa eu aproveitar também e mencionar em relação a algumas programações que nós teremos. Uma em relação à rede de homens. A nossa rede de homens nesse domingo vai ter um evento aqui na igreja, que é o Café com os Homens. O pastor Rafael é um discípulo meu, abençoado homem de Deus. Deus tem nos dado o privilégio de poder cuidar dessa família, desses pastores. Estará ministrando aqui. O valor agora mudou, até domingo era 12, mas ainda está num valor tranquilo, R$15. O café é muito bom, você pode ter certeza disso. Eu quero convidar você a garantir a sua inscrição junto ao Rogério. Ele tem lá os convitinhos. Você pega esse convite, garante sua inscrição, venha estar conosco. Nós ainda não vendemos tantos convites. Eu sei que nós podemos mais. Eu sei que nós teremos um tempo abençoado. O pastor Rafael vem para nos abençoar, uma palavra poderosa da parte de Deus. E você vai ter um tempo de comunhão no domingo de manhã, junto com todos os nossos irmãos homens. Então, não fique em casa, ok? Venha para cá, venha degustar desse café. É às 9 da manhã, tem um horário mais tarde. Você pode dormir um pouco mais tarde do que isso, ó. Um pouquinho antes, acordar e já vir direto, sem tomar café, só lava o rosto, né? Dá aquela escovada e tá bom. Vem direto para a igreja. Se quiser pentear o cabelo, se não quiser também não tem problema, né? Ninguém aqui vai ficar olhando pro cabelo do outro mesmo. Aí você vem e vai ter, então... Quem pode pentear, claro, né? Quem pode. Tem gente que já não consegue pentear. Mas você vem e pode, então, desfrutar desse café abençoado. Até o dia 7, que é sábado, você adquire o seu convite no valor de R$15. Ainda não tenho a publicidade desse evento que eu vou mencionar para você, mas no dia 22, amor, confere. Dia 22, eu quero que você já reserve essa data. Você que é casal, matrimônio, casados, né? Você que está junto com a sua amada aí, já pode informar, conversar sobre isso. Mas nós vamos, nos próximos dias, preparar também, assim como nós temos esse convite para a Rede dos Homens, no dia 22 de abril, nós vamos ter um café, semelhante ao café dos homens, mas para casais. E o pastor Valmir e a pastora Larissa, que são os nossos pastores em Amparo, estarão conosco. Os casais estão olhando ali. Bênção, né? Aí sim, hein, Denis? Quem sabe, né, Denis? Tem um tempinho, 22 de abril, né? Tem um tempinho. Você não crê em milagres? I believe in miracles. Então, creia em milagres. Né, Denis? Então, até o dia 22, muita coisa pode acontecer. Dia 22, então, quero fazer esse convite para você. Você já pode informar na sua célula, ok? Nós vamos ter um tempo muito legal aqui, um café da manhã, no domingo de manhã, para casais. A gente vai passar maiores informações para você nos próximos dias, tá bom? Para que você já se prepare para ter esse momento. Ministração poderosa. Não, as mulheres acho que já conhecem a pastora Larissa, né? Lembram dela? É fogo puro, é uma benção. Pastor Larissa é demais da conta. Isso, com certeza. O tema principal dessa ministração vai ser o próprio testemunho da vida deles. E é forte, irmãos. Forte e poderoso. Eles vão ministrar a respeito do convívio, da relação do casal, né? Como viver um casamento segundo a vontade de Deus. Ok? Vai ser um tempo muito legal, muito abençoado. Quero convidar você, assim que nós estivermos com esses convitinhos, você garantir o seu convite. E nós vamos ter um delicioso café da manhã também aqui,
com os casais. Os enamorados, olha, não vejo por que não. Podem aprender já, né? O que você acha, Leandro? Você acha que é bênção? Já pode aprender a respeito da vida conjugal, né? É uma boa. O vermelho você confundiu, é que bateu a luz ali, ó, na camiseta e refletiu no rosto. Não tá vermelho, né? Eu percebi, foi a luz que não ajudou. Eu não vejo problema, Rafael, não vejo problema. Claro que o foco é casal, mas nessa experiência vai ser muito o testemunho da vida do casal. Eles vão repartir muito daquilo que eles viveram antes de Cristo e com Cristo. Então vale a pena, obviamente, os nossos casais de namorados, aqueles que estão em romance em nosso meio, eles estão bastante, hein? E até dia 22 muita coisa pode acontecer, né? Então, os casais, né? Os pombinhos em nosso meio, né, Dona Edi? Né, Emanuel? É importante aprender, aleluia. É de Deus, é extraordinário, irmãos. Aqui é tudo extraordinário. Desde que virou o ano, não para de ser extraordinário esse negócio. Não para, você está vendo, você vê na pregação, você vê nos cultos, você vê. Então, nessa ocasião, nem sempre nós podemos, devido ao tema, às vezes o tema é muito profundo, por exemplo, em relação ao relacionamento sexual, por exemplo. E dependendo, às vezes, há uma exposição de detalhes que não convém muito bem para um casal de namorados. Às vezes acontece isso. Mas nessa ocasião, não. Nessa ocasião, eles vão falar muito da experiência deles e não vai ser especificamente sobre esse tema, ok? É óbvio que os nossos namorados vão ouvir a respeito de realidades, vai pincelar a respeito da vida sexual, coisa que eles ainda não vão viver na prática, mas viverão logo, em breve, assim que estiverem casados. E é bom já aprender como que acontece e qual que é a vontade de Deus em relação a isso. Amém? Então pode, sem problemas, participar também desse nosso tempo precioso aí. É provável, já digo para você, que nós vamos estar na reta final da obra. A igreja ainda não vai estar completamente pronta, mas nós vamos limpar o suficiente para poder ter esse evento aqui. Então ele vai acontecer, ok? Até porque nós vamos ter cultos nos domingos normalmente, só que não vai, possivelmente nesse dia 22, ela vai estar, uma grande parte da estrutura já vai estar montada, mas ainda não vai estar tudo fechado, ainda não vai estar tudo arrematado, tá bom? Aleluia! Vamos então à ministração, Tadeu. Temos ainda 17 minutos, deixa eu ver. Ah, tem muito tempo, tem 18 minutos. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa ministração do Tadel. A escola ministerial, acabamos mais uma etapa da escola ministerial. Aleluia. Na semana passada, na terça-feira passada, nós arrematamos. Alguns irmãos tiraram 10, Rafael Pereira, parabéns. Aline Félix, parabéns. A Elaine não está conosco hoje, mas estendo nosso parabéns para ela, Adriano. São os nossos alunos nota 10, olha só, né? Já foram honrados devidamente com presentes, com prêmios de livros em função dessa nota altamente poderosa. E nós encerramos então essa etapa, ok? Vamos nos estruturar para mais para frente retomarmos a escola ministerial, mas esse não é o tema desse momento, ok? Então agora, esse aviso fica importante. Tirando a próxima terça-feira, essa próxima terça-feira, nós não vamos conseguir, por uma questão de estrutura, ter o Tadel. Mas na outra terça-feira, a partir da segunda semana, nós vamos ter todas as terças-feiras Tadel normal, até as 9 horas da noite. Deu para entender? A escola ministerial não tem, e nós teremos Tadel a partir de agora, normal, toda terça-feira. Apenas nessa próxima que não. Pode perguntar, Tony. Quem não fez a prova... tipo assim, vários. Tipo assim, muitos poderão, quem não fez a prova, poderá fazer a prova. Obviamente, a questão do 10, com a premiação, isso tudo
já não terá como ser feito, nem visto que a prova era na terça-feira passada. Mas a prova será disponibilizada, vocês podem fazer. Você pode combinar comigo o horário que ficar melhor para você. Se você quiser vir um pouco antes da nossa ministração de Tadel, você pode, antes da roda aqui dos esclarecedores, né? Tem a roda dos esclarecedores lá fora e tem a roda dos esclarecedores aqui, que é essa roda que você participa da rede azul, amarela, verde e vermelha, né? Então, antes da roda dos esclarecedores e antes da ministração do pastor Wesley, você pode se programar para vir antes e fazer a prova tranquilamente, tá bom? Sem problema. Isso vale também para aqueles que não fizeram a primeira prova, amém? Aleluia. Só essa informação para ficar no ar. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Fique com essa aí. Fica a dica. Para aqueles que ainda não fizeram a primeira prova de duas, também pode. Fica só essa informação no ar para você pensar. Medite sobre isso. Por que fazer? Para que você possa eliminar essa etapa, para que nós possamos concluir o curso 2, tá bom? Aí você conclui o curso 2, estamos nos preparando para avançar, então você arremata essa etapa no seu conhecimento. Glória a Deus. Nós paramos, há 2 semanas atrás, nós paramos nesse slide, na verdade no anterior, e agora vamos dar prosseguimento. Estamos falando a respeito desses princípios poderosos a serem observados por líderes de célula bem-sucedidos, de sucesso. E uma dos princípios que nós precisamos ter é esse que nós estamos falando desde o nosso último Tadel, de entendermos que a igreja, isso a gente falou bastante no último Tadel, ela não é isso aqui, essa estrutura não é igreja. Por mais que nós mencionamos, é tão fácil falar assim, é tão rápido nós mencionarmos isso, mas igreja, biblicamente falando, somos nós, todos aqueles que creem em Cristo. Isso é a igreja. A eclésia, esse agrupamento de pessoas e não de coisas, que convivem em unidade por meio de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor, então o que é isso aqui? Isso é a nossa estrutura, é a nossa casa, que nos abriga quando nós nos reunimos. É um lugar fixo, que nós chamamos de templo, que nos ajuda na nossa koinonia, na nossa comunhão. Mas igreja, propriamente dito, sou eu, Rogerinho, a Laine, todos nós aqui, nós que cremos. E todos aqueles que creem em Cristo são a igreja do Senhor. E quando essa igreja do Senhor se reúne no local, esse lugar nós então entendemos como a igreja local. Por isso que nós costumeiramente confundimos a ideia da organização e do organismo, né? Então a igreja, ela é essa dupla realidade. Ela é o organismo vivo que somos nós, mas em termos de organização nós nos acostumamos a chamar isso aqui de igreja também. Mas se nós quisermos ser mais bíblicos, a igreja somos nós. Então, diante desse conceito, diante desse princípio, vamos dar continuidade então naquilo que nós falamos na última ministração do Tadel. Nós falamos a respeito da questão da estrutura e vamos falar agora um pouquinho em relação a um outro mito que precisa cair. Assim como é um mito a ideia de que isso é igreja, e muitas pessoas elas fazem uma referência espiritual à estrutura. Eu falei há 2 semanas atrás, que algumas pessoas, principalmente católicos, quando eles passam na frente de uma catedral, quando eles passam na frente de um local de culto católico, eles têm a prática de fazer o sinal da cruz, né? Eles então fazem esse sinal de devoção. Por que isso? Porque há um entendimento de que aquele local é um local sagrado. É um entendimento de que ali é a igreja. Então esse conceito, é só um exemplo, né? Às vezes você já deve ter visto isso, no ônibus acontece, está passando o ônibus, aí passa numa igreja católica, você percebe que algumas pessoas, elas vão lá, né? Vão dar aquela benzida. É uma ideia de consagração, né? Uma demonstração de devoção, mas que não tem base bíblica. Não tem uma referência bíblica. Por quê? Porque nesse conceito, a ideia de que o sagrado, o espiritual, o que é de Deus está lá, no templo.
E a Bíblia fala que Deus já não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele decidiu habitar na nova aliança em templos feitos pelas suas próprias mãos, que são homens e mulheres redimidos, lavados no sangue de Jesus, que entregaram a vida para Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nós somos o templo. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala aos coríntios, né, a igreja de Corinto, ele deixa muito claro que vocês não sabem, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo aonde de fato Deus habita. Deus não habita nessa estrutura, o lugar onde Deus habita é o ser humano. Então esse conceito nós falamos bastante na semana retrasada. Mas um outro mito que acontece é um mito do santo, além do santo templo, é o mito, pode passar o próximo por gentileza, Adriano? Só mais um. Isso, é o mito do santo homem. Porque assim como tem o santo templo, tem o santo homem. É a lógica o consagrado, né? Então, é a ideia, inclusive essas pessoas, desde a época medieval, né, elas têm uma roupa peculiar, um traje que os distingue dos demais, né? Ela tem um tratamento especial, porque é um entendimento de que ele é o consagrado. E de uma maneira popular, numa compreensão popular, religiosa, assim como existe o lugar sagrado, que é a igreja, o templo, e existe o lugar profano, que é todos os demais, também existe o homem consagrado, que é o sacerdote, e existe o povo, que é o povo. E se a lógica do homem que é muito consagrado é o sacerdote, os outros não necessariamente precisam ter esse nível de comprometimento, esse nível de consagração que ao sacerdote se requer. Essa lógica também não é bíblica. Ah, que coisa, pastor, agora eu não entendo mais nada. Significa que você não precisa ser consagrado? Eu preciso ser tão consagrado quanto você é consagrado. Ih, rapaz, agora complicou. Entendi. Quer dizer que eu preciso ser tão consagrado quanto o pastor? Sim, porque a consagração é uma determinação do Senhor para toda a sua igreja, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que são discípulos. Todos nós somos ministros de Deus, todos os que creem são ministros de Deus. Cabe a mim uma função mais específica dentro do corpo de Cristo, que nós vamos falar um pouquinho dela nessa ministração, e na próxima nós vamos entender um pouco melhor o que esse camarada chamado pastor faz, ou esses homens que foram levantados a um ministério em tempo integral e a ter uma função específica no reino desempenho. Mas consagração é uma realidade que se requer de todos aqueles que são sacerdotes do Deus vivo. E quem é sacerdote do Deus vivo, pastor? Quem faz seminário, quem faz cavando fontes, quem recebe para trabalhar em tempo integral na igreja. Quem que é sacerdote do Deus vivo? Quem que você acha que é sacerdote do Deus vivo? Quem? Todos nós. Você que levantou a mão e aqueles que não levantaram a mão também. Nós somos constituídos de um sacerdócio real. A Bíblia fala isso, 1 Pedro fala isso. Nós todos somos parte de um sacerdócio real. Essa é a nossa realidade. Sacerdotes e reis, ou reis e sacerdotes. Duas posições de autoridade, uma que toca o céu e outra que toca a terra. Jesus fala que aquilo que nós ligamos no céu está ligado na terra, e aquilo que nós desligamos na terra está desligado no céu, aquilo que nós ligamos na terra liga no céu, e desliga na terra, desliga no céu. Essa lógica, esse elo, essa ligação entre céus e terra está bem claro na explicação de Jesus. Pois bem, nós somos parte desse organismo vivo que toca céus e terra e que manifesta os céus na terra. E nós somos ministros de Deus, todos nós. Graças a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus para a gente poder entender sobre isso. Eu leio para você, talvez você não esteja com a sua Bíblia, se você tiver com ela, abra ou ligue ela. Efésios capítulo 4, verso de número 11. Efésios capítulo 4, verso de número 11.
Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11, é um versículo da palavra de Deus que trata a respeito dos dons do ministério, os dons ministeriais. O Senhor nos fala em Efésios 4, 11 o seguinte: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12 diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja só, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Essa história começa tudo aonde? Começa na menção de que Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A palavra do Senhor se encarrega de dizer por que Ele levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que Ele levantou pessoas? Por que tem pessoas como eu e como tantos outros pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres que foram separados por Deus para isso? Para que eles existem? Para que essas pessoas servem? Versículo 12 diz. Você entendeu o que diz no versículo 12? Olha só. Para que existe o pastor Wesley? Vamos deixar mais claro isso. Eles existem para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deu para entender? Para que existem as pessoas? Vamos entender um pouquinho melhor essa realidade. Esses homens, essas pessoas, esses homens e mulheres, eles foram levantados por Deus para que a igreja seja equipada, para que a igreja seja treinada, capacitada, para que a igreja cumpra o seu papel. Basicamente é isso. Esses homens, essas pessoas, eles fazem de outras pessoas aquilo que elas nasceram em Deus para poder fazer. É assim. Simples assim. Pastor, eu sempre achei que vocês foram colocados aí na frente para fazer a obra. E agora a Bíblia fala que vocês não fazem a obra. Vocês equipam as pessoas para elas fazerem a obra. Bingo. É isso mesmo, acertou. Então por que a igreja vive o contrário dessa lógica? Porque a igreja, ao longo dos tempos, parou de ler a Bíblia e passou a fazer outra coisa. E deixou de ter revelação. E por isso nós temos todas as doutrinas erradas que vêm ao longo dos tempos e são perpetuadas até chegar em nós e nos fazerem pensar, raciocinar, meditar e dizer que é assim. Então, uma igreja tradicional, não de cunho tradicional doutrinário, mas uma igreja tradicional na sua eclesiologia, ou seja, na sua maneira de ser igreja. O que ela entende? Eu trago para a igreja, pastor, mas quem cuida é pastor. Eu trouxe visitante, ninguém cuidou dele. Ninguém é falado para o pastor, no caso, né? Ninguém cuidou dele. Eu trouxe ele para a igreja. A estrutura, claro, né? Na cabeça da pessoa. E ninguém cuidou dele. Deu para entender? É, certo?
Eu vou trocar de igreja porque lá, naquela igreja, me serve melhor. A palavra é melhor, é mais ungida. Lá tem revelação, aqui não tem revelação. Lá o louvor é mais legal, aqui o louvor não é tão legal. Lá faz a campanha, aqui não faz a campanha. E assim vai. Lá vão no monte, aqui não vai no monte. Lá, então, é a ideia do... Esses caras que estão aí na frente fazem, e nós recebemos. Da onde vem essa ideia? Da Bíblia não é. Volto a dizer. Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Com vistas, com propósito, com a intenção de eles fazerem o quê? Eles aperfeiçoarem os santos para o desempenho do seu serviço, do serviço de Deus, que quem executa são os santos. Ah, então tá bom para você, né, pastor? Você só ensina, não faz nada. Não, eu também sou santo. Deu para entender agora? Lembra que eu falei do dízimo que também dou? Eu não dou porque eu sou pastor, eu dou porque eu sou membro. Eu dou porque eu sou ovelha de Jesus. Mas eu sou pastor, eu tenho que dar exemplo, claro, mas eu também sou ovelha de Jesus. Eu quero também ser abençoado. Eu não quero me eximir da responsabilidade, também não quero me privar do benefício dela. Então, eu não faço o que faço simplesmente para poder motivar as pessoas. Claro que aquilo que eu faço é para motivar as pessoas e ser referencial. Mas eu faço no primeiro momento porque eu preciso cumprir com aquilo que o Senhor requer de mim. Eu sou uma ovelha. Então eu não ganho vidas por outra razão, porque eu sou uma ovelha. Mas o ofício de pastor não é ganhar vidas? Não, na Bíblia não. Ai. Então o ofício do pastor é cuidar da igreja. Nessa passagem, também não. Ai. Porque pensa comigo, como que um homem pastoreia uma multidão? Como? Me diz isso. Tem como um homem pastorear uma multidão? O Isaías, o pastor Silas Malafaia pastoreia uma multidão? O Erdir Macedo pastoreia uma multidão? Valdomiro Santiago pastoreia uma multidão? Pastoreia? Entendi. Pergunta, qual é o nível de contato que você tem com essas pessoas? A multidão exerce que nível de relacionamento com o Edir Macedo, com o Silas Malafaia, com o Valdomiro Santiago, com o R.R. Soares, ou com o Wesley Menezes, qualquer outro, uma multidão, pensa uma multidão. Nós somos uma igreja de 300 e poucas pessoas. Quantas de fato conseguem ter um acesso íntimo ao pastor Wesley? Obviamente, aqueles que são meus discípulos têm semanalmente um acesso mais íntimo. Eu pastoreio eles. Eu consigo pastorear todos vocês? De fato, de verdade? O que vocês recebem de mim? Pregações, ensinos. Quando vocês se ajuntam entre essas cadeiras e recebem então pregação, ensino, talvez profecia, talvez palavras proféticas, vocês vão receber os respingos do ministério de um homem chamado Wesley. Mas o pastoreio de fato, de verdade, a gente vai precisar estabelecer um nível de koinonia que a gente não consegue ter. Você consegue entender o que eu estou falando? Agora tenta imaginar um problema que nós temos para crescimento e um problema que nós temos em atender à vontade do Senhor, se nós vamos pensar a igreja na perspectiva do santo homem. Esse é um grande problema. E muita gente se frustra porque não entende, na verdade, qual que é a palavra do Senhor em relação a isso. Graças a Deus, nós tentamos nos harmonizar um pouco mais na perspectiva de colocar igrejas nas casas e do entendimento que nós temos que, uma vez que os homens e mulheres do nosso meio se amadurecem, eles pastoreiam, eles cuidam, eles são ministros de Deus. Graças a Deus você já entende isso. Então o que acontece na prática? O que acontece na prática é que, claro, que bom, a vida do pastor Wesley é importante, é necessária, obviamente. Ele foi chamado por Deus, ele está fazendo aquilo que Deus chamou a fazer, graças a Deus. Mas quer ver como uma expectativa é frustrante? Eu estou no meu WhatsApp agora com 3 casos de pessoas que eu ainda não consegui visitar. É sério, não consegui visitá-las. Sabe o que elas falam comigo? Pastor, minha mãe está esperando você. É assim. É assim. Na cabeça delas é óbvio. É o pastor, recebe para isso. Não adianta eu explicar que eu viajo para Cosmópolis, Montemor, São Paulo, Paulínia. Não adianta explicar esse negócio. Não adianta explicar que eu tenho semanalmente discipulados com pastores da região, que eu sou coordenador de um polo aqui da região, que eu tenho os meus discípulos aqui da igreja local, que eu sou organizador de um evento de cunho internacional. Não adianta. A pessoa, ela pediu para mim. E detalhe,
Eu, por amor, respeito, honra, carinho e tudo mais, eu falei, eu vou. Você está conseguindo entender? São 3 pessoas. O que eu vou gerar nessas pessoas? Frustração, eu sei disso. Por quê? Porque é o conceito do santo homem. O líder de célula não pode ir. Não é que ele não queira, é porque nem passou por ele. Foi pedido para quem? Para o santo homem, pastor Wesley. Então, está conseguindo entender a lógica? Essa ideia, ela frustra. Imagina uma multidão. A gente está falando de 300 pessoas. Imagina 3 mil, 30 mil, 300 mil. E o santo homem recebendo no WhatsApp todo tempo ligação: pastor, liberta tal pessoa que tem um endemoniado lá, tem a cura para fazer lá, vai no hospital, vai no presídio, vai no asilo, vai. Sabe o que dá? Sabe o que dá? Um dia o cara está pregando aqui na frente e puf. Já viu isso acontecer? Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer, ainda numa outra igreja que nós congregávamos antes, um líder grande cair no púlpito numa grande conferência nacional, lá em Curitiba. Eu vi ele cair assim, ó, pá! Asimiro Hoffman, lembra? Tu não estava nessa conferência, né? Uma mega conferência lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, mega conferência, pregando, quando vê, pá! O que aconteceu com ele? Estresse. Deu blackout no púlpito. Você consegue entender? Porque não é humano fazer esse negócio. Não tem como fazer. E por que não é para fazer? Porque você não quer, pastor? Porque você não dá conta? Não, não é questão de não dar conta ou não querer. É questão que não é esse o meu propósito. Esse não é o nosso propósito. O propósito está claro aqui. Então, qual que é o propósito de uma igreja bíblica? Se você ler o Novo Testamento, você vai ver nomes estranhos. São nomes da cultura daquela época. Nomes muito estranhos. Quem são esses nomes estranhos na Bíblia, em todo o Novo Testamento? São os líderes, os presbíteros, os líderes de célula, os pastores locais, os pastores de casa, os líderes de célula que nós chamamos aqui. Essas pessoas eram fundamentais no crescimento, na expansão e no cuidado de todo um rebanho. Pastor, você fala muito rasgado no Tadel. Eu sei. Eu sei que eu falo rasgado no Tadel. Mas é importante nós entendermos. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma coisa é simples, querido. Expectativa não correspondida gera frustração. Expectativa não correspondida gera frustração. A gente sabe disso, mas a gente bate nessa, a gente dá o tiro no pé toda hora, né? Por quê? Porque a gente sempre convive com essa realidade. Porque dependendo da pessoa, se você vai explicar isso para ela, nós somos igreja de célula, nós temos líder de célula, nós temos supervisor, nós temos isso, ela vai falar, mas eu queria a oração do pastor. Não, mas nós temos, não, mas é a do pastor. Aí vem aquela velha máxima, né? É que a oração é forte do pastor, a oração é forte. Então você fica, não, vamos. E na prática, às vezes você não consegue. Aí você gera frustração. Mas por que toda essa realidade? Pela demora que temos, e é fruto do tempo, né? A igreja acostumou a pensar assim. Ela acostumou a pensar assim. E ela vai lidando até que a gente comece a resolver e solucionar isso. Então uma ministração como essa aqui, ela ajuda muito nesse processo. Ajuda em que sentido, pastor? Para nós entendermos que nós somos ministros de Deus. Mas você é mais consagrado. Por que você fala isso? Por que você pensa esse negócio? Porque você ora em jejum. Você não ora em jejum? Você não ora e não jejua, aí é um problema não de chamada específica, é um problema de vida cristã. Está entendendo? É que você lê mais a Bíblia, porque você tem mais tempo. Tá bom, eu posso ter mais tempo que você. Pô, é uma possibilidade mesmo. Não sei a sua avaliação de tempo em relação ao seu tempo, em relação ao meu, não sei. É verdade, pode ser. Mas o chamado para ler a Bíblia não é só para o pastor, não, é para todos. O chamado a responder a fé em cada ocasião que surge a necessidade de você dar uma resposta de fé, é para todo ser humano. Entenda, a nossa responsabilidade como igreja, ela é real. Ela é real. Então, dito tudo isso, nós devemos entender que o chamado do Senhor é esse. O Senhor deseja que nós amadureçamos, que deixemos de ser como crianças conduzidas de um lado para o outro, que deixemos de ser crianças espiritualmente falando, né, levadas por qualquer vento de doutrina. E quem é levado por qualquer vento de doutrina? Quem não conhece a palavra, quem não conhece a verdade, quem não tem a sua vida enraizada naquilo que é seguro. Aí qualquer vento, qualquer esbarrão de uma doutrina acha que é tudo, acha que é maravilhoso. Então, se nós não tivermos enraizados fortemente na palavra do Senhor, qualquer mover estranho, talvez demoníaco, mundano, vai ser suficiente para nos empurrar para um lado ou para o outro. Então nós precisamos ser maduros. Você já deve ter percebido isso, né? Existe uma fase no nosso
nossa realidade natural, que o adolescente, ele chega em casa com a impressão de que os pais não sabem nada, os avós muito menos, e ele sabe tudo. É típico de adolescente. Chega um momento assim, ele chega, ele tem na cabeça dele que você é um bocó, que você é um ignorante, que você é um nada, né? E ele é o espertalhão, ele é o cara, né? Essa é a ideia. Mas o que você tem e ele não tem? Experiência. Ele não tem experiência. E algumas coisas que ele está indo, você já foi, voltou, quebrou a cara, foi, voltou de novo, quebrou a cara 2, 3 vezes, e você tem segurança para dizer, isso não dá certo. É ou não é? O que te trouxe essa segurança para poder dizer isso? Filho, eu já tive a sua idade. Eu já fui moço e hoje sou velho. E eu sei que esse caminho vai dar besteira. Eu sei que isso não funciona. Isso te emociona, gera entusiasmo muito grande, alegra o seu coração, mas isso não passa de um verão. Não passa uma estação. E eu sei disso, sou seu pai, confia em mim. Então cabe ao imaturo, em termos de princípios, mas cheio de energia e vibração, se sujeitar ao sábio, ao velho sábio, que sabe dizer com muita precisão de que isso não vai dar certo, filho. Pode ter certeza do que eu estou falando, segurança do que eu estou falando. Por mais que emociona, por mais que alegra, o caminho esse caminho te leva à morte, te leva à destruição, não vai por esse caminho. Da mesma lógica natural, vale também lógica espiritual. Isso é, queridos, nós estamos vivendo no século 21, ano 2018. A igreja brasileira, ela tem centenas de visões. Vamos falar direitinho, né? Ela tem centenas de visões. E que muitas delas geram divisões. Se nós não aprendermos a filtrar, nós somos jogados de um lado para outro, para todo o movimento dito cristão da nossa geração. E tem muitos movimentos dito cristãos da nossa geração que só são barulho. Eles não produzem nada. E um crente maduro, ele chega e fala, isso não produz nada, isso é só som, iluminação, isso é só enfeite. Não é a essência do evangelho. E é duro quando você é um adolescente, você vai conversar com seu pai, e seu pai fala, esse não é o caminho, não siga por ele. É duro. Você se sujeitar, às vezes dá um golpe muito forte ao nosso ânimo. Parece um balde de água fria sendo jogado na nossa cabeça. Mas é importante. Esse balde de água fria muitas vezes nos ajudará a entrar na realidade. Eu falo isso ministerialmente também. Você convive com irmãos que são agitados. Eles ouvem tudo, leem sobre tudo. Eles não têm base sobre nada. Eles ouvem absolutamente tudo. Tem hora que eles são calvinistas, tem hora que eles são arminianos, tem hora que eles creem, eles são pré-milenistas, tem hora que eles não creem que nem milênio vai ter. E eles vêm para você com toda a segurança de que agora é. E você sabe que às vezes são temas periféricos que só vão causar divisão no coração dele, vão fazer ele se encher de orgulho e não vai dar em nada. Que ele não aprendeu nem a amar o próximo ainda, mas ele está falando de teologia sistemática com você. Entende? Então você que está mais maduro no Senhor, você tem capacidade de ministrar de forma mais profunda aquilo que de fato importa, e não aquilo que na verdade é barulho. Entende o que eu quero dizer? Nós vivemos um tempo muito polarizado. A política brasileira, ela é assim, ou você é da esquerda, ou você é da direita. A teologia do YouTube, ela faz você também entrar nessa polarização, ou você é isso, ou você é aquilo. E essa necessidade de você botar os pés num lugar e dizer que agora eu sou desse aí, vou morro por isso, faz as pessoas às vezes com pouca profundidade tomarem partido de coisas que nem conhecem. Então, nessa hora, quem vale ser ouvido? Os sábios. Aqueles que de fato têm autoridade sobre a sua vida, comprovada em Deus e pelo próprio coração, de que cuidam de você, zelam pela sua alma, trabalham pelo seu benefício. Esses devem ser ouvidos. Amém? Você é um deles para a vida de muitas pessoas também. Então, honra o ministério que Deus te concedeu. Entenda que você foi levantado com maturidade para poder cuidar de muitas pessoas que são agitadas de um lado para o outro. De um lado, agora é isso, pastor. Agora é isso, pastor. Agora é isso, líder de célula. Eu acho que agora, se a gente jogar uma tinta na parede assim, pega uma lata e joga, agora vai dar certo, o avivamento vai vir. Você fala, não é com tinta que vem avivamento, irmão. Pastor, eu achei que era com tinta. Entende o que eu quero dizer? Não, porque na igreja tal jogou tinta na parede, tem que jogar tinta na parede. Legal.
Glória a Deus pela igreja que joga tinta na parede. Entende o que eu quero dizer? Então, se você vai se mover simplesmente em função do que aparentemente dá certo, a pergunta não é isso. A pergunta são os frutos duradouros. O ministério é constituído de frutos duradouros. Entra ano, sai ano, está frutificando e permanece. Booms, barulhos, isso não é muito difícil fazer. Tem um pastor chinês que eu conheço, ele é chamado de Homem do Céu. Encerro com esse comentário. Esse Homem do Céu, ele tem um livro chamado Homem do Céu. Esse irmão Yun, ele é um pastor que viveu por muito tempo debaixo de uma perseguição na China. Para aqueles que não sabem, a China parece ser aberta, mas ela não é. Ela é um país comunista, com um regime financeiro aberto ao capitalismo, mas um regime político de controle, e muito rígido controle, de forma que tem a permissão de igrejas controladas pelo Estado chinês. Então você já deve imaginar o que se prega lá, né? Uma igreja controlada por um Estado comunista, então você imagina que Cristo não deve ser o centro, de fato. E nós temos, na atualidade, milhões de células underground, ou seja, de células como a sua, que elas acontecem abaixo da superfície. Essas pessoas se reúnem em lugares dos mais inusitados que você possa imaginar. É a igreja viva e real, que alguns dizem profeticamente que vai ser a igreja do último tempo. A igreja chinesa, pela sua força de número de pessoas, ela vem com força muito grande. Então, esse irmão vivenciou perseguições das mais absurdas. Ele foi nos Estados Unidos, alguns 10 ou 15 anos atrás. E foi lá. Convidaram para fazer conferências, pregações. Ele falou uma frase muito interessante. A frase, depois que perguntaram para ele assim, o que você achou dessa experiência nos Estados Unidos? Ele falou assim, eu fiquei impressionado. Assim, o que mais te impressionou? Ele falou o seguinte, eu fiquei extremamente impressionado com tudo que o ser humano pode fazer sem Deus. É impressionante. É muito lindo o que o ser humano pode fazer sem Deus. Porque na China não tem som, iluminação, templos, nada. Você só tem Deus. E Deus precisa bastar. E quando nós colocamos toda a nossa expectativa naquilo que o high-tech pode produzir, às vezes você só tem um convencimento e não uma conversão. Você tem pessoas convencidas, mas não genuinamente transformadas. Elas não se arrependem de fato, de verdade. Nós queremos conversão verdadeira, genuína. Pastor, mas dá para colocar um pouco de high-tech nessa igreja? Claro que dá. Mas nunca entenderemos que o que produz avivamento é o high-tech. Nunca entenderemos que o que produz é tinta na parede, acústica da igreja, bateria nova, qualquer coisa do tipo, microfone bom. Nós apelamos para aquilo que é bíblico. O avivamento vem por corações rendidos, oração, jejum, consagração, busca a Deus. Esse é o caminho. Sigamos por ele. Amém? Fique de pé, nós vamos encerrar. Eu quero, no nome de Jesus, que você possa rejeitar essa palavra desse amado pastor chinês. Ele falou com muita precisão. Porque as igrejas americanas são as coisas mais suntuosas que você pode imaginar. O que tem de melhor existe em qualquer templo básico e comum na igreja americana. Porque há muito dinheiro. E quando o dinheiro dá segurança, facilmente nós deixamos de apelar para a unção. Então há um risco muito grande. Pastor, Jesus falou que é difícil um rico entrar no céu? Sim, porque é muito fácil para um rico apostar sua expectativa e confiança no dinheiro. É muito fácil. E por isso é difícil. Ele não falou que é impossível, ele falou que é difícil. Porque existem ricos que vivem como se nada tivessem, assim como existem pobres que são aprisionados pelo dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Paulo deixou isso muito claro. Quando nós amamos o dinheiro, nós passamos a apostar naquilo que o dinheiro pode produzir. E o dinheiro facilmente ele causa uma falsa sensação. Quando você tem dinheiro, você não é jogado, inclinado a orar tão facilmente quanto quando você não tem. Olhe para a sua Bíblia, para a sua vida, e veja se não é assim. Você entra às vezes em algumas situações de prova, que você busca mais a Deus intensamente,
Você se entrega mais, lê a Bíblia mais, jejua mais, ora mais, se consagra mais, pelo simples fato de estar numa prova. Mas quando está recebendo mais, dobrou o dinheiro, dobrou o ordenado, há uma tendência, não precisa ser uma determinação, mas há uma tendência a você orar menos, buscar menos. Por quê? Porque tem grana. A grana paga, a grana paga, a grana paga. Qual que é o caminho então, pastor? Sejamos pobres? Não. Sejamos ricos, mas com um coração doador. Esse é o caminho. De modo a que o dinheiro não seja senhor da nossa vida. Que tenhamos uma estrutura, como Igreja Fonte de Vida, maravilhosa, espetacular, extraordinária. Mas que o nosso coração nunca fique nela. Que nunca entendamos que igreja é essa estrutura. Que possamos preparar esse lugar para que ele possa abrigar o grande mover de Deus. Que esse lugar possa trazer um conforto para aquilo que só Deus pode produzir e que uma estrutura nunca pode produzir. Se a estrutura produzir alguma coisa, isso não passa de uma estação. Grave isso. Não passa. Não passa. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos como igreja do Senhor nesse lugar aqui declarar que essa palavra desse amado pastor chinês, nós não queremos que ela aconteça na nossa vida. Nós não queremos, Pai. Nós não queremos chegar na conclusão de que nós podemos fazer muita coisa sem o Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, o Senhor Jesus declarou muito claramente no Evangelho de João, que sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer. Senhor, aquilo que nós podemos fazer não transforma vidas, não muda histórias, não muda uma cidade, não muda uma cultura, nem nos leva para o céu. Nós não podemos produzir absolutamente nada. Mas, Senhor, o que nós queremos é continuar dependendo do Senhor, dia após dia, cada dia mais e mais, intensamente, viver em completa, total e consciente dependência do Senhor. Nós queremos isso, Senhor, nos ajude nisso, nós clamamos por isso. Eu peço que cada líder aqui, Pai, precioso líder, não levantado pelo pastor Wesley, mas levantado pelo Senhor, não tem um compromisso comigo, mas tem um compromisso com o Senhor. Eu peço então que o Senhor que os chamou, que o Senhor que os levantou, que o Senhor venha capacitá-los a viver uma vida de completa, total e consciente dependência do Senhor. No nome de Jesus, Pai, que quebremos o tabu da ideia de um santo homem na frente, que entendamos que nós somos homens e mulheres santos do Senhor, que nós somos homens e mulheres consagrados a Ti, que nós somos ministros do Senhor, e o Senhor pode manifestar a Tua glória ainda nessa noite, quando nós estivermos voltando para nossa casa. O Senhor pode nos dar uma experiência de manifestar em Indaiatuba, nas ruas, num condomínio, numa vila, num bairro, não importa onde, nós podemos manifestar o Teu reino, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Por quê? Porque nós somos ministros do Senhor, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de manifestar o Teu reino. Pai, eu peço em nome de Jesus, haja através da vida de cada homem e mulher aqui, Pai, haja poderosamente, Pai, resgate, transforme, toque vidas através dos meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, Pai, que as ruas das quais eles vivem não sejam mais as mesmas, em nome de Jesus, que o tranca-rua deixe de trancar caminhos e ruas e realidades, que eles possam cair esses demônios, e que sobre essas ruas, Pai, que nós vivemos, haja, Senhor Deus, a liderança do Senhor, a influência do Senhor, através da nossa casa, através da nossa liderança, através da manifestação do Teu reino em nossa vida, em nossa família, no nosso casamento, na nossa família, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A começar em nós, Pai, transforma Indaiatuba. A começar em nós, Senhor, transforma Indaiatuba. Pai, nós somos muito gratos com tudo o que o Senhor tem nos dado. Nós gostamos muito daquilo que o Senhor tem feito nessa estrutura, mas nós sabemos que essa estrutura, ela apenas nos aponta, nos sinaliza para aquilo que nós podemos fazer em Ti. E nós queremos fazer o seguinte em Ti: nós queremos tocar as nações, Pai, as nações,
Pai, a tua palavra nos diz: pede-me e te darei as nações como herança. Pai, nós não pedimos apenas um teto acústico, nós não pedimos apenas lá em IPA, na treliça, nós não pedimos apenas um forro aqui na frente, não, nós pedimos as nações, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, que a Igreja Fonte Divina de Indaiatuba toque poderosamente e com relevância as nações, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Pai, na volta para suas casas. Que possamos ter um restante de semana poderoso e abençoado na tua presença. Que as nossas células nessa quarta-feira e nesse sábado possam ser poderosas em ti. Que possamos exercer o ministério que o Senhor nos deu. Que possamos libertar pessoas cativas, que possamos, Pai, impor as nossas mãos sobre os doentes, que eles sejam curados, que possamos, Pai, no nome de Jesus, conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo, que possamos, em nome de Jesus, ser catalisadores da tua unção, do teu avivamento, que possamos manifestar o teu reino, Pai, em nossas células, em nome de Jesus, Papai. Amém, amém. Glória a Deus, amados. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para você. Irmãos, antes de vocês saírem, como Wesley falou no início do Tadel, que nós vamos receber um missionário aqui na igreja, o Luciano. Então, como ele é um jovem solteiro, como ele também anunciou, nós gostaríamos que vocês pudessem recebê-los com muita alegria. Nós seremos a parte da família dele aqui, ele vem sozinho, ele é gaúcho. Eita! Mas ele vai morar aqui na igreja, nós vamos organizar para que ele fique aqui. Então, se de repente você tem, ou saiba de alguém que tem uma cama de solteiro, um colchão de solteiro, nós precisamos também de um armário, né? De um guarda-roupa, armário de comida, um guarda-roupa. Talvez você saiba de alguém que tenha, ou de algum lugar que a gente possa providenciar. Mas nós queremos incentivá-los a que vocês conheçam ele, chamem ele para ir na sua casa, conhecer a sua história, almoçar com você, jantar com você, com a sua família. Nós queremos que vocês recebam ele muito bem. Amém? Ele vai ser como zelador, ele vai morar aqui nesse quartinho. A sala pastoral vai ser a casa dele, enquanto ele estiver aqui conosco, tá bom? Podem me procurar, me chamem no WhatsApp ou Wesley se vocês souberem de alguma coisa, tá bom? O mais breve possível. Glória a Deus, Deus abençoe.